panelas, a política, a facção, né? Ou seja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e tem um mais santo, né? Eu sou de Cristo, entendeu? E aí nisso, cada um no seu quadrado, como se a igreja fosse um conjunto de cavaleiros solitários. Pecados pessoais, glutonaria, não vou nem falar de bebedice, porque crente não bebe, eu acho, né? Ou pelo menos, se bebe, é vinho, porque está na Bíblia, né? Jesus multiplicou, fazer o quê? Né? E no Natal, né? Ou então, de repente, né, aquela cidra, porque a gente é pobre no noivado. E aí o pastor vai e olha para o céu, né? Tá os noivos lá e o pastor olhando para o céu. O pastor viu? Eu não vi nada, né? Também não quis ver, né? E aí, diante de uma situação dessa, o crente não bebe nem fuma, mas come. E aí o indivíduo ele não percebe, né? Que assim, meu Deus do céu, me cura e tal, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. E Deus fala, fecha essa boca, criatura, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer uma citação de um pregador que não é muito querido pelos batistas, porque ele é de neopentecostal, Mike Murdock, que ele fala o seguinte: Deus tem compromisso com a sua cura, mas com a sua saúde é você. Não é Deus que coloca a colher com a comida pela sua boca, goela abaixo. Entende? Ou seja, Deus ele pode curar você, mas quem deve cuidar da sua saúde é você. Os céus são do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Então tem coisa, porque Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer através do homem. Dominar a terra e sujeitar, né? E aí, os pecados pessoais, porque se eu não estou bem, se você não está bem, a igreja não está bem. Ué, se o teu olho começa a doer, como é que você vai andar? Se o seu dedo mindinho começa a doer, como é que você vai andar? Se você está com úlcera, como é que você vai viver? Entende como é que é o negócio? Ou seja, o membro está com problema, contamina. Por causa de Acã, o povo de Israel perdeu a batalha. Por causa, às vezes, de 1, 2, 3 membros, o testemunho da igreja fica prejudicado. Entende como é que é o negócio? E aí, qual é o tratamento? Atos 2,38, arrependimento. Efésios 5,18, deixem-se encher constantemente. Gálatas 5,16, ande no Espírito. E aí o resultado é o quê? Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito. 4, você pode amar os não amáveis. Nós queremos sim que as pessoas nos amem. E nós queremos amar quem? Quem gosta da música que a gente gosta, quem gosta do time que a gente gosta, né? Quem gosta do que a gente gosta, quem fala a coisa que a gente se agrada. Só que é o seguinte, precisamos amar aquele irmão que, em vez de ser batizado no batistério, foi batizado no limão. Tem que amar aquele cara. E aí, eu não sei qual é o costume aqui da igreja, mas diga para a pessoa que está do seu lado, você tem que me amar, né? E aí o que acontece? Não interessa se eu fiz por merecer, você tem que me amar. A Bíblia fala que é para a gente amar até o inimigo. Até o inimigo. Quanto mais o irmão membro da mesma igreja. Mas você não sabe, pastor, o que ele fez comigo. Não interessa. Porque quando você não ama, você que está deixando de deixar extravasar e fluir a vida de Deus na sua vida. Entende? A questão nunca foi entre você e ele, sempre foi entre você e Deus. Quando os irmãos de José, na hora que está José lá, poderoso, né? O camarada que é líder da maior potência do seu tempo, e eles pensam assim, meu Deus do céu, agora a gente está lascado, né? E aí José fala assim, não vou fazer nada contra vocês, porque o que vocês fizeram contra mim contribuiu para o bem. Deus usou essa realidade difícil para fazer o que fez na minha vida e na vida de vocês. Ou seja, é aquela consciência do Romanos 8:28. Tudo coopera. Você foi injustiçado? Tudo coopera. Te decepcionaram? Tudo coopera. Você foi traído? Tudo coopera. Você foi maltratado? Tudo coopera. Ou seja, mesmo que as pessoas se levantem contra você, tudo coopera. Mas a pergunta, você ama a Deus? Sim ou não? Viu? Só que ama a Deus. E aí nesse caso, diz o texto que toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Só que a gente tem um outro problema, né? Tem gente que não se ama, né? Eu acho
desculpa se é machismo ou preconceito da minha parte, mas eu acho que as pessoas que têm mais dificuldade, né, para se amar são as mulheres, e quem tem mais dificuldade de amar o próximo são os homens. Opinião minha, não é nenhuma pesquisa, porque eu vejo que às vezes a mãe, ela se sacrifica pelo filho, e às vezes esse filho não está correspondendo, ela ainda se sente culpada. A mãe às vezes adota o marido e cuida do marido. Eu, por exemplo, estava acompanhando minha mãe, falecida mãe, né, internada no hospital. Nesse período de mais ou menos, acho que uns 3 a 4 anos, que eu fiquei acompanhando ela no hospital, em casa e tudo e tal, nunca vi marido cuidando de mulher acamada. Nunca vi marido ali junto com mulher em enfermaria. Mas sempre vi mulher com marido ali acamado, em enfermaria, essas coisas todinhas. Né? Por exemplo, já vi situações do marido estar acamado há anos e a mulher cuidando dele. É muito raro, vira até testemunho em igreja, quando um marido faz isso pela esposa, para ter mais ou menos uma ideia. Quantos testemunhos você vê de mulher que cuida de marido acamado? Agora, quando o marido faz, vira testemunho, porque a gente entende como milagre. Então, se eu tenho dificuldade de me amar, ou se eu me amo demais, como é que vai ser o meu relacionamento com os outros? Já viu aquele crente que fala assim: ninguém gosta de mim na igreja? O cara se acha, né? É muita gente para implicar com ele, é muita gente para não gostar dele, né? Imagina, o pastor está mandando essa para mim. Meu Deus, tem gente com câncer, gente com filho na cadeia, tem gente com problema disso, problema daquilo. A igreja tem mais de 100 membros e o cara acha que Deus passou a semana toda pensando só nele. Gente, é de uma humildade colossal. Desculpa pelo colossal. Está dando para entender? Tem gente que se ama demais e tem gente que praticamente não se ama. E aí, como é que vai amar o próximo? Porque se eu sou o resto do resto, então eu me sinto mal de ser o resto do resto. O que eu vou fazer? Desqualificar os outros para me sentir um pouco melhor. Se eu sou o último biscoito do pacote, então, Senhor, sem mim nada podeis fazer, né? Então, primeiro eu, depois os outros. E se o pastor me tratar igual a todo mundo, a cobra vai fumar para o lado dele, porque aqui tem café no muro. E aí, nesse caso, né, como é que eu amo os não amados? Mantendo hábitos, atitudes e relacionamentos espirituais. Eu preciso ir para o culto, preciso ler a Bíblia, preciso orar, eu preciso evangelizar, eu preciso estar ali aprendendo da palavra de Deus, eu preciso estar ali colocando a minha vida no altar. Senhor, me ajuda, não deixa eu me afastar dentro da igreja, reconhecendo que Deus é amor e está em nós. Como é que Deus é amor, está em você e você não ama o seu irmão? Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente canta hinos de comunhão, faz uma experiência. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus. Tem gente que não vai te olhar nos olhos. Tem gente que não vai olhar por timidez, e a gente percebe. Mas tem gente que, assim, até na hora de apertar a sua mão, você sente, né? Parece que ela está. Já viu aquela coisa de assim, deixa eu ficar longe? Está dando para entender? Então, assim, tem gente que é esquisito isso. A gente está na igreja, mas tem gente que odeia. Isso é triste, né? E aí eu preciso que, se Deus é amor e Ele está em mim, então eu tenho que resolver isso, né? Desenvolvendo uma atitude amorosa. Rick Warren fala que amar não é gostar. Gostar é o seguinte: eu gosto de violão, você gosta de violão, então aí eu penso, eu amo fulano, porque a gente gosta de estar junto, bater papo, trocar ideia. Mas gostar é uma coisa e amar é outra. Amar é uma coisa prática, é fazer o bem. É aquela coisa do tipo, né? Eu, por exemplo, não vou com a cara da Mônica, e aí a Mônica fez uma besteira. E aí você chega, tá ali conversando comigo, poxa, mas a Mônica fez aquilo, não sei o que lá e tal. E eu falo assim, olha, você sabe qual é a opinião que eu tenho a respeito da Mônica, mas está errado falar assim dela. Você não viu que ela fez isso de positivo? Isso é amor, irmão. Ou seja, você tem dificuldade de relacionamento, porque tem gente que realmente é difícil.
Já viu aquela pessoa que você fala, música bonita? Ah, eu não acho. Poxa, que vestido legal? Eu não acho. Mensagem boa, né? Ah, falou pra caramba. Entende? Percebe que tem gente que nunca vai ter afinidade. Mas o céu foi feito para ela, Jesus morreu por causa dela, né? E ela é tanto filha de Deus quanto você. E aí precisa desenvolver uma atitude amorosa, como sorrir, ser legal, né? E aí você pode viver com alegria nos momentos difíceis. Abacuque capítulo 3, versículo 18 diz: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí o próprio Abacuque, ele está em crise porque a sua nação está com problema. E aí nisso que a nação está com problema, o que acontece? Ele vai, Senhor, isso está errado. Aí Deus fala, os babilônios vão chegar e vão dar conta disso. Mas os babilônios são piores do que nós. Aí ele fica em crise, até que chega um momento que ele fala assim, mesmo que dê tudo errado, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, não nas circunstâncias. Por quê? Porque Deus blindou os seus filhos com a sua alegria, até porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso eu posso tomar a decisão de me alegrar em Deus. Alegrem-se no Senhor, não nas circunstâncias. Um dia a gente é jovem, outro dia a gente é velho. Um dia o casamento está bom, outro dia o casamento está ruim. Um dia o filho traz alegria, outro dia o filho traz tristeza. Um dia a gente está com saúde, um dia a gente está doente. Só que Deus está com a gente em todos os momentos. E é isso que vai animar a gente e vai nos fortalecer, crendo que em Deus é possível uma vida de contentamento. Aprendi, não é uma coisa nata, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, com muito, com pouco, com honra, com tristeza. E aí, a 6, desculpa a velocidade, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, você pode ter paz interior. É importante observar, né, que a diferença entre a paz de Deus e a paz do mundo é que a paz do mundo é quando está tudo legal. A paz de Deus é quando o mundo caiu, mas Deus está dizendo, não temas, eu sou contigo, né? E aí nisso você pode desfrutar da paz de Deus. Como assim? Olha, eu vou me alimentar das promessas do Senhor, eu vou lembrar do que Deus me prometeu quando nós estávamos lá num dia ensolarado, nesses momentos de escuridão terrível que eu estou passando, investindo na sua espiritualidade. O que acontece com os crentes hoje? É difícil os crentes terem paz. Por quê? Porque eles não buscam o reino de Deus, eles buscam as demais coisas. Então o que acontece? As demais coisas são fluidas, né? Um dia alguém gosta de você, outro dia não gosta. Um dia você está bem no emprego, outro dia não está. Um dia a bolsa está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Então se você depende de tudo externo, vai dar ruim. Agora, se você está sintonizado com Deus, ainda que eu ande por um vale sombrio e mortal, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que tem a ver não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus na nossa vida. 7, né? Se minha esposa estivesse aqui, eu não falaria. Se minha esposa estivesse aqui, eu não falaria isso, mas como ela não está, rápido como quem rouba, vamos correr. Não, minha esposa me patrulha legal, eu sou perseguido. Hã? É até hoje, graças a Deus. Estamos chegando, né? E aí nisso, você pode ter paciência no sofrimento. Diz a Bíblia em Provérbios 16:32 que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Na nossa cabeça, é melhor o guerreiro, né? É o cara que dá soco na costela, rabo de arraia, tá dando para entender? E aí ele vai, faz, acontece, né? Manda bala, facada. Esse é o guerreiro. Mas o homem paciente é o cara que, sem recurso nenhum, muitas vezes ele consegue persuadir o guerreiro, ou dependendo da condição que ele tem, ele ainda consegue contratar o guerreiro, mesmo sem ter nenhuma força física, sem ter nenhuma habilidade bélica. Mas tem isso aqui. Essa é a maior arma que a gente tem. Mas a gente vive numa época de tanta agressividade, né, que a gente muitas vezes não para para pensar na importância, né, da paciência. Diz a Bíblia que mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Tem pastor que quer ter a igreja na mão. Quanto mais fácil é o que? É se autoliderar. Porque ele é um só. A igreja é todo mundo. Só tem um pequeno problema.
se liderar é muito mais difícil, porque você está controlando onde ninguém está vendo, né? Então, por exemplo, o pastor que tem uma esposa igual a minha está bem, porque ela fala assim: sai da rede social, Gabriel. Aí chega no dia seguinte: eu vi que você veio dormir depois, estava vendo o quê? Então, aí eu já estou na madrugada pensando, né, no relatório. Então é tranquilo. Mas nem todo pastor tem uma esposa igual a mim, porque eu vou falar igual o apóstolo Valdomiro, eu estou sendo perseguido. E aí nesse caso, né, e isso me ajuda demais, né? E aí, assim, diante dessa situação, o cara que não tem isso que eu tenho, ele é obrigado a quê? Poxa, eu tenho que cuidar disso aqui. Eu fui muito agressivo, eu fui muito frouxo, eu fui muito isso, fui muito aquilo. E eu estou 3, 4 dias sem me barbear, não encaixei o sapato, né, e tal. Ou seja, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais. Eu estou percebendo que os jovens lá da minha igreja estão lendo sobre o tal de Derrida. Quem é esse Derrida? Deixa eu ler sobre esse cara. Teve um rapaz da minha igreja que agora está lendo um tal de Nietzsche. Quem é esse cara aí? E aí, por exemplo, eu estou vendo que eu não consigo ter um bom diálogo com as crianças. Ou seja, se liderar é uma tarefa difícil. Até porque se você se liderar, o resto é fichinha. Você vai saber ignorar as ofensas, você vai saber celebrar as pequenas coisas boas, né? Você vai olhar mais para o que Deus está fazendo do que para o que o diabo está fazendo. Só que percebe que dentro do plano, o se você é a parte mais difícil. E aí, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Você pode ter paciência no sofrimento enquanto a provação não acaba e a bênção não chega. Porque a gente vive nesse já e ainda não. Deus te prometeu algo, mas ainda não chegou. É como, digamos, hoje, por exemplo, um trabalho, essa revista minha chegou a Angola. Um irmão, diácono de uma igreja batista Nova Vida, lá, né, em Angola, mandou uma mensagem para mim, falou que eles estão começando a usar a minha revista, né, e falando da bênção que está sendo para a vida dele. Gente, o máximo que eu fui fora do país foi Paraguai. Como é que pode? Minha lição foi lá no outro continente. Só que é o seguinte: agora chegou a minha hora. Só que eu estou plantando desde lá de trás. Um dia, irmão, o teu passado se encontra com o teu futuro. Quando o pastor França, ele entrou em contato comigo, eu falei assim: meu Deus, que mundo é esse? Conheço o pastor França desde quando ele era lá de Costa Barros, né? E aí o que acontece? Ele foi pastor de um pastor que foi meu chefe, né, alguns anos atrás. E irmãos, só para ter uma ideia, né, aí a irmã falou para mim: olha, porque o pastor França tal, ele está lá ajudando, ele vai entrar em contato com o pastor. Aí quando eu cheguei aqui, apertei a mão dele, eu falei: cara, se eu te dever esse dinheiro, hein? A vida é assim, o mundo dá voltas. Por isso que assim, é importante você ter aquela ideia de que, olha, hoje não chegou, mas a bênção vai chegar. Vai plantando. Ah, mas ninguém vê o meu valor. Deus está vendo. Quando, por exemplo, Deus chama Davi, eu não sei se você lembra, né? Saul está perturbado por alguns espíritos, e aí nisso alguém fala assim: olha, tem um rapaz que ele é assim, 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 assim. Quando Davi está tocando, Davi não imagina que ele está sendo visto, ele só está fazendo a parte dele. Aí, outra situação, quando Samuel vai ungir o filho de Jessé, tem mais alguém? Ah, tem o Davi. Aí Deus fala: é aquele lá. Antes de Davi enfrentar Golias, Davi tinha lutado contra um leão e contra um urso. Ou seja, aquela semente que você é lá debaixo da terra que ninguém está vendo, uma hora vai germinar, uma hora vai crescer, uma hora vai florescer e uma hora vai frutificar. E aí talvez você pense assim: mas está demorando muito. Tem um irmão lá na nossa igreja, irmão Jorge Bernardes, ele é uma bênção na nossa igreja. Eu não conhecia a mãe dele, mas todos os irmãos diziam que ela não perdia as reuniões de oração e ela sempre vivia pedindo pela conversão do filho dela. E ele não viu sua mãe pedindo, e ela não viu se convertendo. Mas toda vez que o Jorge bota os pés naquela igreja, o Jorge é o testemunho para aquela igreja do Deus que ouviu a sua mãe.
Entende como é que é o negócio? Então o que acontece? Enquanto a aprovação não acaba, enquanto a bênção não chega, você pode ter paciência no sofrimento, desenvolvendo a resiliência, ou seja, a situação está te esticando, o problema do trabalho está te esticando, o ministério da igreja está te esticando, o colega, né, o vizinho está te esticando, o filho, ou a esposa, ou os pais estão te esticando. Mas o que acontece? Aprende a voltar ao estado normal, aprende a lidar com as tribulações da vida, porque o mundo não vai ficar cor-de-rosa para você ser mais feliz. É você que precisa aprender a lidar com o mundo em questão, e aí, sem perder a conexão com Deus. Lembra, né, aquela ideia de assim, Jesus, de dia ele está, expulsa demônio, e aí cura enfermo, ministra, prega, faz e acontece, mas depois ele está o quê? Abastecendo, está com o Pai, batendo papo, dando aquela relaxada. Para quê? Recarregar as baterias. Faz isso, entende? Faz isso, que no dia da adversidade Deus te oculte no recôndito do seu tabernáculo, que ali ele acolha você. Aí sim, ele vai elevar você sobre uma rocha e a sua cabeça ele vai exaltar. E para a gente terminar, lição. Deixa eu dar uma palhinha. Ele vai entrar na 8, irmãos? Na 8, Ele é né? mais água, Na mais 8. água. E aí ele vai fazer a 8. Nós vamos cantar o hino, vamos dar uma refrescada para o Guarani. E a irmã educadora, Tem mais água. combinou com o pastor ali que nós vamos dar continuidade nesse processo da igreja. Tá? Então ele vai continuar aqui, nós o pastor Bruno está pegando para dar continuidade ao panorama da revista. Ok? Amém? Amém ou amém? Amém! Então, irmão, vai devagar, vai agora a partir da vida, na 8. Isso. Aí termina a 8, depois você volta na 9 e dia. Tá beleza. Vai dar uma paradinha de 10 minutinhos. Tá Agora bom. os irmãos tomam água também, né? Ele vai tomar uma aguinha, mas os irmãos têm que estar aqui às 11, tá? Ele que é o pastor Antônio? Não, pastor Antônio. Não, prefiro terminar. Aí, meus irmãos, continuando aqui, a questão da lição 8, você pode, né, ser mais simpático e deve ser mais empático. O segundo mandamento é semelhante a ele, ou seja, ame o Senhor, que é ame o seu próximo como a si mesmo. E aí, o que acontece? É importante a gente ter aquela ideia, né, de que eu e você como crente precisamos ser mais simpáticos. O que seria, né, o ser simpático? O ser simpático tem a ver com aquela questão de você ser gentil com as pessoas. Será que custa tanto dar um sorriso? Será que custa tanto, com licença, por favor, me desculpe, obrigado? Eu sei que na correria, de vez em quando acontece isso comigo. Eu chego para uma pessoa na igreja, irmão, resolveu não sei o que lá. Aí a pessoa faz assim, bom dia, pastor. Gente, se dá uma raiva, mas a pessoa está certa. Entende? Porque às vezes na correria, você não faz o básico da gentileza. E às vezes a gente não faz isso em casa. Por exemplo, a maioria das vezes que eu me ligo que eu não disse eu te amo para minha esposa, é quando eu estou pregando. Que fala, não, porque às vezes o marido não fala eu te amo, não, peraí, Gisele, eu te amo, entendeu? Então, é importante a gente exercitar algumas coisas, sabe, de você dar aquele abraço em alguém, de você dar uma palavra boa para alguém, né? De repente você dizer para o teu irmão, poxa, que bom ter você no barco. Pode parecer bobeira, mas esse gesto de gentileza, gente, dá um combustível. Eu lembro de um irmão que ele falava assim, pastor, eu entendo que eu não posso elogiar você, porque se eu elogiar você vai se engrandecer. Aí eu falei assim, beleza, não precisa me elogiar não. Então também não me enche a paciência e me espinha na franga. Tá ok? Ou seja, você não me bota lá em cima, mas também não me bota lá embaixo. Mas percebe que as pessoas elas dizem que elas não vão te elogiar para você não ficar inchado. Mas elas não pensam da mesma forma na hora de te criticar, né? Aí, por exemplo, estou lembrando, agora olhando ali para os irmãos do som, eu estou lembrando, né, de alguns episódios que aqui não acontece, né, mas lá na Baixada Fluminense acontece, que é o seguinte, às vezes o aparelho está com problema, às vezes tem alguma coisa que não está funcionando,
mas todo mundo dá aquela olhada mortal pro irmão, como se assim, é tu, né, miserável? Entende como é que é o negócio? E assim, e o dia que está tudo fluindo, está tudo gostoso de ouvir, ninguém fala assim, olha, hoje o anjo operou nessa mesa, hein? E pode parecer bobeira, mas assim, é gentileza, né? Tem aquele que hoje a gente chama de profeta de gentileza, mas na época que ele estava vivo e pintava ali as pilastras da Novo Rio, o pessoal achava que ele era um doido, né? Aí depois que ele morre, agora ele é profeta. É mais ou menos assim que as pessoas são, né? Então, gente, eu não quero honra depois que eu morrer, eu vou estar longe daqui, eu quero honra agora, né? Mãe, eu quero ir junto. Lavasse a louça infeliz quando ela estava viva. Meu Deus, me leva junto com ele. Obedecesse seu pai miserável quando ele estava vivo. Está dando para entender? Então aquele negócio assim, o pastor, ele era maravilhoso ou desgraçado. O que tu não escutou quando ele estava vivo? Depois que morre, botar nome ruim, esse negócio, tanto faz. Gentileza, sabe, vamos ser mais legais. Que pode parecer bobeira, mas um rapaz na minha rua chegou para mim e falou assim, sabe, irmão, uma coisa que eu acho legal em você, eu cheiro meus negócios, né, mas você não me critica, você conversa comigo normalmente. Eu cheguei para ele e falei, sabe por quê? Porque eu entendo que você tem que tomar conta da sua vida e eu tenho que tomar conta da minha vida, né? E assim, o que você faz da sua vida é problema seu, o que eu faço da minha vida é problema meu, e a gente pode conviver, a gente pode conversar, né? O dia que ele quiser trocar uma ideia comigo sobre como deixar, eu bato um papo com ele. Ele sabe que eu sou cristão, ele sabe que eu penso diferente dele, e vida que segue. Agora muitas vezes a gente quer na marra colocar a pessoa no nosso ritmo. O camarada acredita na cadeira, né, na cadeira santa da bola de fogo, deixa ele acreditar, ame o cara, converse com ele, seja gentil com ele. Se ele quiser trocar uma ideia contigo sobre a sua fé, bata um papo com ele. Mas lembra que nem o apóstolo Pedro fala, né, que quando as pessoas perguntarem, que você responda com temor e tremor, com mansidão. Mas a gente hoje praticamente não responde, porque a gente não sabe qual é a pergunta. E a gente não vive de uma forma que as pessoas perguntem assim, lembra do cabelo? Fulano, o que aconteceu com você? Se bobear, tem pai que fala assim, é isso que você aprende lá na igreja? Tá entendendo? Já viu aquela briga conjugal, né? Que a esposa fala assim, é isso que você aprendeu lá na sua igreja? É isso que seu pastor te ensina? Tá dando para entender? Então é importante a gente desenvolver a gentileza, ainda que a gentileza não gere gentileza, porque às vezes você é legal com a pessoa. Por exemplo, às vezes eu mando mensagem no WhatsApp, coisas do tipo, e aí, como é que você está? Aí às vezes a pessoa, em vez de falar assim, estou bem, estou mal, ou não responde nada. Por que você quer saber? Entendeu? Aí tu olha e fala assim, caraca, eu só perguntei como é que a pessoa estava. Mas você vê que essas pessoas já estão feridas, estão armadas, estão tudo querendo briga, entende? E aí depois fala assim, não sei porque que o pastor não se aproxima. Entende como é que é o negócio? Não sei porque que ninguém gosta de mim. Meu pai prefere mais o meu irmão do que eu. Tenta fazer uma análise, como é que é o seu irmão? Como é que é o papo do seu irmão com o seu pai? Quando seu pai briga com você e quando briga com o seu irmão, como é que você age, como é que o seu irmão age? É muito fácil a gente cobrar a postura dos outros. Vamos pensar na nossa. Não, pastor, eu sou perfeito, mas o meu pai é que prefere meu irmão. Aí então tudo bem, está tranquilo, tá show de bola. Mas agora, se você é um ser humano normal, faça um autoexame, né? Fazendo bem por amor a Deus e por amor ao próximo. Sabe, é aquela questão de, vamos pensar o seguinte, não vou muito longe. Pode me julgar, mas no primeiro turno eu voltei na Marinha, né? E no segundo turno eu acabei votando no Bolsonaro. E aí nessa situação, o que acontece? Diante do quadro, tem muita gente que está fazendo hora com a prisão do Lula. E às vezes eu arrumo briga, porque é o seguinte, não acho que o Lula é nenhum bonzinho. Desculpa se tem algum lulista aqui. Não acho que ele é nenhum bonzinho, até porque eu entendo que bom é só do céu para cima.
né? Eu não confio nem em mim, porque até eu vacilo comigo mesmo. Então o que acontece? Se eu não confio em mim, quanto mais, né, no Lula. Mas agora o que eu estou dizendo é o seguinte: cristão não tripudia de desgraça de ninguém. É simples. Olha só o que eu estou dizendo. Eu votei no Bolsonaro, mas eu entendo que cristão não tripudia de desgraça de ninguém. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se o meu filho cometesse um crime e fosse preso, e todo dia eu visse as pessoas na internet zoando o meu filho preso, como eu me sentiria? Ou se eu fosse preso? Não vou muito longe. Lembra do rapaz que foi preso enganado? Que a mãe, sob forte comoção, acabou reconhecendo o cara errado, e graças a Deus tinha a câmera registrando que naquele horário o filho estava. Porque se não tivesse câmera, porque pobre não tem STF, não, irmão. Não, até tem, mas entendeu? Aí, então, não sei se dá para você perceber. Ou seja, se não houvesse toda uma mobilização dos familiares e da mídia, como é que seria o negócio? Aí já pensou todo mundo falando do seu filho que foi preso inocente, sem ter um julgamento justo? Imagina o seu filho chegando na cadeia e o pessoal: e aí, você foi enquadrado em quê? Eu sou inocente. Não, fala sério. Em quê, rapaz? Joga aberto com a gente. Tá dando para entender? Não interessa se fez ou se não fez. A gente sofre. Então é questão de se colocar no lugar. O problema é que se eu falar isso, sabe o que acontece? Vai ter um monte de crente me criticando. Entende como é que é o negócio? Então, a gente está vivendo um tempo que assim, os crentes estão destilando ódio, não é ira. Ira é aquela explosão. Por exemplo, o cara entrou na minha frente, eu fiquei com raiva. Ou abençoado. Mas Deus sabe que eu xinguei, só que eu falei abençoado. E aí, nesse caso, por exemplo, isso é raiva, isso é ira. O ódio não. O ódio é minha vingança será maligna. Entendeu? O ódio é aquela coisa do tipo: eu tenho um irmão que a minha mãe contou que toda vez que ela batia nele, acontecia alguma coisa com algum objeto dela. Ou era uma jarra que quebrava, era não sei o que lá. Tem crente que é assim. O pastor, por exemplo, deu uma chamada nele. Não, tudo bem, pastor, estamos juntos. Mas o que acontece? Ele atrapalha aqui, atrapalha lá, solta um negócio aqui, solta um negócio lá. E assim, os tontos que não percebem a malícia vão na onda, mas ele está ali, maquiavelicamente, estrategicamente ali, ó, só botando um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. E aí o que acontece? Isso é ódio, obra da carne. Entende? Então você olha para uma situação dessa, que assim, você vai fazer o bem por amor a Deus e por amor a essa pessoa. Eu gostaria de ver crentes colocando, por exemplo, que eleitores do Bolsonaro digitassem no Facebook: estou orando pela conversão do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria.